Olá, pessoal, graça e paz. É muito bom estarmos juntos novamente, partilhando da palavra do nosso Deus. Palavra esta que é viva, eficaz, mas a vontade mesmo é de estarmos juntos novamente como igreja, reunidos e adorando como irmãos. Já sentimos a falta da comunhão bendita, desse tempo tão precioso de relacionamento uns com os outros, de aprendermos mais na casa do Senhor. E se Deus quiser, em breve nós retornaremos a esse tempo tão gostoso de comunhão, de congregarmos juntos. E enquanto isso, nós vamos aprendendo da palavra de Deus mesmo à distância. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, nós temos pregado de uma forma contínua no livro de Êxodo, e a exceção foi as pregações passadas devido ao Dia das Mães. Então falamos sobre as mulheres bíblicas, mas retornamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 6, e a partir do versículo 2 até o versículo de número 8, nós vamos refletir sobre esse texto hoje, nesta oportunidade. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos pela vida. Graças te damos por este momento. Nós temos a tua palavra que nos fala da vida eterna, da verdadeira vida que se encontra em Cristo Jesus. E hoje, ó Deus, nos deparamos com um texto precioso da tua palavra, que nos recorda verdades preciosas que vêm do Senhor, dos teus lábios, ó Pai, aos nossos corações. Esta palavra é a palavra do Senhor. É o Senhor falando com graça, com misericórdia a nós. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor leve cativa a nossa mente a tua palavra, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê, ó Deus, sabedoria por intermédio desta palavra, que o Senhor molde a nossa vida, que o Senhor trabalhe o nosso caráter, ó Deus, para sermos mais santos, mais piedosos, conforme tua vontade. Pai querido, quebrante o nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor use esta palavra para trazer, ó Deus, transformação às nossas vidas, e que ao final, ó Deus, sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ministre com graça sobre nossas vidas. Fale, ó Deus, o coração dos teus filhos, das famílias reunidas para cultuar o Senhor neste momento. Manifeste graça, ó Deus, pois precisamos, em nome de Jesus. Amém. Um escritor chamado Mikhail Bulgakov, em seu livro O Exército Branco, ele escreveu as seguintes palavras, preste atenção: tudo passa, sofrimento, dor, sangue, fome, peste, a espada também passará, mas as estrelas ainda permanecerão. Quando as sombras de nossa presença e nossos feitos se tiverem desvanecido da terra, não há homem que não saiba disso. Por que então não voltamos nossos olhos para as estrelas? Por quê? Veja, essas palavras, elas trazem ao nosso entendimento a brevidade dos nossos dias, mas também a brevidade da nossa memória. Tudo passa.
Até eu e você passamos. E um dia, talvez as pessoas nem mais se lembrarão quem foi eu ou quem foi você. Tudo passa. Mas o fato é que no meio das dores e do sofrimento, nós devemos olhar para aquilo que é eterno. Nós devemos olhar para aquele que é eterno, que é o Deus Todo-Poderoso. Enfrentamos dias assim, de sofrimento, de dor, de peste, e principalmente os nossos dias, né? É muito propício o enfrentamento do coronavírus. Mas a questão é, para onde os teus olhos têm olhado? Para onde você tem olhado no sentido de encontrar força, ânimo, encorajamento, esperança para esses dias tão difíceis? O profeta Jeremias enfrentou tempos assim, de sofrimento, de angústias, de incertezas. E as palavras do profeta Jeremias são muito propícias para esse momento, tanto das nossas vidas, quanto para esse contexto em que acabamos de ler, que Moisés também enfrenta tempos de medo, de incertezas, tempos de ter que lidar com o fracasso, com a decepção, com rebelião, com críticas e opressão à sua liderança. E então o Senhor, ele traz tanto a mente do profeta Jeremias quanto a mente de Moisés, a esperança bendita que encoraja o coração do crente. Quero voltar os olhos para a realidade de Jeremias e relembrar as palavras que o profeta disse em um tempo de incertezas, de sofrimento do povo de Deus. Ele diz o seguinte: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. A descrição de Jeremias aqui é que a sua alma está profundamente abatida. Há angústias, há tempo de incerteza. E ele descreve em palavras muito claras: já pereceu a minha esperança. Mas no verso 20 de Lamentações 3, Jeremias diz: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele não somente enfrenta o sofrimento olhando para o sofrimento em si, exaltando a sua dor, a sua angústia ou o sofrimento do povo de Deus, mas ele começa a lidar com o sofrimento, levando os seus olhos a olhar para aquele que é eterno, o Senhor, e ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Todos nós precisamos de esperança para dias difíceis, para dias de incertezas, para sofrimento e angústia que abate a nossa alma, que gera desânimo. E é por isso que nessa oportunidade, as Escrituras Sagradas erguem a minha e a sua cabeça para olhar para o Senhor, a esperança. O nosso Deus está conduzindo soberanamente a vida do seu povo, a minha e a sua história. E Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Nesses tempos de isolamento social, muitas pessoas têm enchido a mente e o coração de um monte de coisas. Algumas pessoas enchem o coração de notícias ruins do coronavírus. É só tragédia. Outros enchem a mente e o coração, talvez simplesmente de uma musicalidade carnal e que não traz esperança de nada, se não gera entretenimento para viver alguns momentos, algumas horas, desfrutando de bebidas, de musicalidades e nada além disso. Algumas pessoas tentam encontrar esperança olhando para o que é fútil, para o que é vaidade, para o que é poeira. Mas o profeta Jeremias diz que nesse tempo de sofrimento, de angústia que ele enfrenta, de incertezas, uma live não resolve o seu problema, a não ser olhar para o Senhor e recordar quem o Senhor é na sua vida. Jeremias diz assim, versículo 22 do capítulo 3 de Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que palavras maravilhosas que enchem o nosso coração de esperança. As misericórdias do Senhor. Estamos alicerçados e confiados nesse Deus misericordioso.
Encontramos esperança para viver e encontramos encorajamentos para continuar lutando e viver uma vida que realmente vale a pena. É no Senhor, é olhando para Ele, nos seus feitos. Veja, queridos, o que eu quero que você não esqueça é que sofrimento, angústia e tempo de adversidade se faz presente na vida de todas as pessoas. Seja nos tempos bíblicos ou nos nossos, enfrentamos esses dias difíceis. Mas a questão é, para onde você tem olhado? Os seus olhos estão postos em quem? A esperança do seu coração é depositada em quem? Você é motivado ou encorajado a caminhar. Você olha para a vida com pessimismo ou com otimismo. Você consegue olhar para as circunstâncias de que maneira? Vai depender em quem você coloca a sua fé. Vai depender quem governa o seu coração. Vai depender aonde você tem depositado a sua fé. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, já escrevendo no Novo Testamento, muitos anos depois do profeta Jeremias, ele destaca a importância da esperança na caminhada do povo de Deus. E é isso que eu quero continuar recordando com você nesta oportunidade. Caminhe com esperança. Veja o destaque do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, quando ele descreve a partir do verso 1 o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O verso 5 é maravilhoso. Olhe só como ele aplica essa esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como vivemos e como caminhamos diferente quando essas convicções se fazem presente na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Primeiro, de saber que nós somos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, podemos nos relacionar com Deus, podemos nos achegar até Deus, somos aceitos diante de Deus, o nosso culto é aceito por Deus por causa da obra graciosa e poderosa de Cristo Jesus. Ele morreu em nosso favor, ele nos reconciliou com Deus, ele restaurou a nossa vida, mas também restaurou o nosso relacionamento com Deus. E por causa dessa bendita esperança que é Cristo Jesus, por causa de um relacionamento alinhado com Deus, nós podemos caminhar em todas as circunstâncias, cheio de esperança, de dias melhores, de vencer, de triunfar sobre as adversidades, porque estamos guardados, sustentados, guiados, dirigidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. J. Packer, ele destaca a importância da esperança na vida do ser humano. E eu estou dizendo agora, não somente no viver do cristão, mas todas as pessoas precisam de esperança. E nós comumente vemos o que acontece quando as pessoas perdem a esperança. E J. Packer captou muito bem a importância da esperança para a significação da vida nas seguintes palavras. Olha só: enquanto há vida, há esperança, dizemos, mas a verdade mais profunda é que enquanto há esperança, há vida. Tirando a esperança, a vida, com sua variedade fascinante de oportunidades e experiências, se reduz à mera sobrevivência, desinteressante, não gratificante, desolada, monótona, repulsiva, um fardo e dor. Pessoas sem esperança frequentemente expressam o seu senso de realidade e seus sentimentos sobre si mesmos, dizendo que desejam morrer. E algumas vezes até tentam tirar a própria vida. Veja, queridos, a importância da esperança para a significação da vida. Todos nós. Mas alguns têm abraçado uma falsa esperança. Alguns têm alimentado uma falsa crença. Alguns têm servido a um falso Deus, o seu ego.
Por isso é que as Escrituras traz ao meu e o seu coração a esperança firme e sólida, que é Jesus Cristo, o grande eu sou. Nesta oportunidade, eu quero recordar com vocês os fundamentos da nossa esperança. Uma vez que, para continuarmos caminhando firmes, servindo a Deus e glorificando a Deus em nosso viver diário, você precisa estar alicerçado sobre o grande eu sou, a nossa esperança bendita. O próprio Deus está trazendo à memória de Moisés e Arão aquilo que dá esperança a eles na sua missão, mas também a todo o povo de Israel. Recorde comigo aqui algumas das questões desafiadoras que se despontam diante de Moisés e Arão. Primeiro, eles têm que chegar a Faraó, um rei poderoso, um rei que ele mesmo se declara um Deus, um rei que governa sobre inúmeras pessoas com um braço forte, tirano e opressor. E ele tende a oprimir o povo de Deus. E é diante desse rei que Moisés tem que chegar e anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E o testemunho dos capítulos iniciais de Êxodo diz que Moisés ouviu as palavras do Senhor. Moisés retornou de Midian para o Egito e chegou diante de Faraó e anunciou a vontade do Senhor. Anunciou que era vontade de Deus que Faraó liberasse o povo para ir para o deserto, para servir a Deus, para festejar ao nome do Senhor. E diante dessa proclamação de Moisés, Faraó responde com mais dureza e hostilidade. Faraó aumenta o jugo do povo de Israel e eles estão sofrendo. Nesse contexto, alguns capatazes, líderes dos hebreus, eles se levantam e eles mesmos tomam a iniciativa de ir até Faraó e de tentar negociar um caminho de paz, uma facilidade para a vida do povo de Israel, que sofre, que está em ânsia de espírito, como o próprio texto de Êxodo descreve a situação desse povo. Logo após essa tentativa frustrada, os capatazes retornam fazendo duras críticas a Moisés e Arão, culpando os dois pelo sofrimento, pela angústia, pelas tribulações que os israelitas sofrem. Moisés e Arão é acusado injustamente. Mas depois disso, de ser solapado, das dificuldades, de talvez ter que lidar com esse sentimento de fracasso na missão, Moisés ainda fraqueja em sua fé. Ele duvida dos cuidados do Senhor e ele pergunta para Deus: quando é que as coisas vão melhorar, Senhor? Porque desde quando eu estou fazendo a vontade do Senhor, desde quando eu voltei aqui para o Egito e falei para o Faraó aquilo que era a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor me mandou falar, as coisas não melhoram, as coisas só pioram. E então é nesse contexto, irmãos, que Deus ele dirige estas palavras do capítulo 6, do verso 2 até o verso 8, ao coração de Moisés. São palavras de esperança. São palavras de encorajamento. E a primeira verdade dita por Deus, que traz esperança ao coração de Moisés e de todos os crentes, é que o próprio Deus é a nossa esperança. Veja só, olhe comigo o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Deus recorda a Moisés nesse tempo difícil quem ele é. Eu não sei se acontece normalmente com você, mas já aconteceu comigo, aconteceu com Moisés, de lidar com os dias difíceis, com sofrimento, com fracasso, com aquele sentimento de derrota e incertezas, e começarmos a olhar para nós mesmos, para as nossas incapacidades, para os nossos erros, para as nossas limitações, ou até mesmo olhar para os outros e culpar os outros de tais fracassos, de tais derrotas, ou culpar os outros do sofrimento.
E então dificilmente os olhos voltam para Deus. Mas o que Deus faz com Moisés é erguer a sua cabeça e mostrar a ele quem de fato conduz a história de uma forma poderosa e soberana. Deus se revela a Moisés. Deus mostra a Moisés quem ele é novamente. Deus recorda Moisés, trazendo ao seu coração revelações do seu próprio ser. Deus recorda Moisés que ele é o grande eu sou, o Deus eterno, imutável, o todo-poderoso, o soberano, o criador dos céus e da terra, o Deus autoexistente, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que governa, o Deus que chamou Moisés. Este é o Deus na qual Moisés colocou a sua fé e a sua esperança. E Deus está recordando isso. Olhar para Deus traz esperança ao nosso coração, porque Deus é todo-poderoso, Ele está acima de todas as coisas. É interessante observarmos que esta revelação de Deus, como eu sou, foi uma revelação especial de Deus para um contexto específico. O versículo 2, o mesmo Deus diz assim: aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. No hebraico, esse Deus Todo-Poderoso é referido como El Shaddai. Abraão, Isaac e Jacó conhecia Deus, o mesmo Deus que Moisés conhece, mas conhecia como Deus Todo-Poderoso. Mas agora, quando Deus se revela como o Eu Sou, Yahvé, o Deus do pacto, há uma revelação especial e diferente. Há uma forma de conhecer Deus aqui, especial, revelada a Moisés como Deus do pacto. E constantemente o que Deus quer trazer à mente de Moisés é que ele é o Deus que escolheu aquele povo e firmou uma aliança com esse povo e não abandonaria esse povo, ainda que as circunstâncias fossem difíceis. Ainda que Moisés alegasse as suas incapacidades, ainda que Moisés estivesse enfrentando um grande desafio ou liderando uma grande missão, que é infinitamente maior do que as forças humanas desse líder chamado Moisés, Deus é quem está conduzindo todas as coisas. É o grande eu sou quem está direcionando a vida de Moisés. É o grande eu sou que está conduzindo o seu povo. É o grande eu sou que está, de fato, assentado num alto e sublime trono. Graham Goodsworth, em seu livro Introdução à Teologia Bíblica, ele chama atenção para a importância desse nome revelacional de Deus, Yahvé. E ele diz o seguinte, olha só: no entanto, quando as suas primeiras demandas ao faraó são recebidas como imposições de condições ainda mais difíceis sobre os cativos, o povo se inquieta. Então Deus concede a Moisés uma das grandes afirmações aliancísticas da Bíblia. Ao experimentar a libertação inevitável da escravidão, o povo conhecerá a Deus de um modo novo, como o Senhor que é fiel à sua aliança. Isso será indicado com o nome ou a nova revelação de Yahvé. Esse nome, muitas vezes pronunciado como Jeová ou Yahvé, está provavelmente ligado ao verbo ser, que fornece a identidade eu sou de Êxodo 3,14. Em alguma fase de sua história, os israelitas deixaram de pronunciar o nome santo de Yahvé, de substituí-lo por Adonai, o Senhor. E essa é a razão de que a maioria das traduções em nossa língua substitui o nome Yahvé por Senhor. O importante é que Yahvé é o nome pessoal de Deus e está ligado ao seu caráter como Deus, que estabelece o compromisso gracioso de si mesmo com o seu povo e revela o significado de sua fidelidade a essa aliança. Veja, irmãos, é exatamente esse aspecto que Deus está relembrando a Moisés. Deus está se revelando como Deus fiel. Aqui há uma autorrevelação do caráter de Deus. Nós não estamos falando
propriamente dos feitos de Deus. Nós não estamos falando das promessas de Deus ainda, mas aqui estamos destacando que Deus se revela. É como que Deus pega os olhos de Moisés e vira em sua direção, para que ele veja realmente quem é Deus. Uma pergunta importante aqui para nós. Você sabe quem é Deus? Quando nós falamos de Deus, estou falando do Deus das Escrituras, do Deus bíblico, desse eu sou, desse Deus que é fiel, desse Deus do pacto. Você conhece Deus verdadeiramente? Você se relaciona com esse Deus? Você tem uma experiência nova com esse Deus? Quando as coisas ficam difíceis, quando seu coração se sente desanimado, quando você tem que lidar com o fracasso, você procura esse Deus. Você procura e pede a Deus forças em oração para que os seus olhos continuem fixados no autor e consumador da sua fé, que é o grande eu sou, Jesus Cristo. Por isso, queridos, é que precisamos policiar o nosso coração para na hora das dificuldades não esquecermos quem é Deus. O fundamento principal da nossa esperança como crente é o próprio Deus, é o grande eu sou. O fundamento principal e a rocha inabalável da minha e da sua fé não é a estabilidade do governo socioeconômico, mas é Jesus Cristo, a rocha inabalável. A minha e a sua casa espiritual precisa ser alicerçada sobre o grande eu sou, sobre essa rocha inabalável. Os seus olhos precisam ser postos nesse Deus, o Todo-Poderoso. E todas as vezes que os nossos olhos se afastam desse Deus, todas as vezes que eu e você passamos a confiar nas pessoas, em um presidente, num governo, nos recursos financeiros ou em tantas outras coisas, eu e você pecamos e corremos o risco de viver uma vida sem significado, porque não olhamos para o grande eu sou. Hoje a palavra de Deus nos recorda que a nossa esperança é o grande eu sou. Devemos olhar para ele, porque somente nele há salvação. Veja, conhecer o grande eu sou resulta em transformações na nossa vida como povo de Deus. Conhecer e relacionar com o grande eu sou resulta em uma vida doxológica. O que eu quero dizer com isso? Em uma vida de adoração de fato e de verdade a esse Deus. Conhecer a Deus não é um mero assentimento intelectual. Não é você receber informações sobre quem é Deus. Conhecer a Deus é você se relacionar com Deus e ser transformado por esse Deus, para que a sua vida glorifique mais e melhor esse Deus. Veja só, eu quero trazer à sua memória alguns salmos que nos mostram esse viver doxológico. Esses salmistas, a partir de um relacionamento com o grande eu sou, conhecendo esse nome que está acima de todo nome, passaram a adorar e glorificar a Deus de uma forma mais bíblica e profunda. Veja só, o Salmo de número 113, o versículo 1 a 3 diz assim: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 8, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmo 145, versículo 1 e 2: Exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu e Deus meu, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Salmo 148, versículo 5 e versículo 13. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Louvem o nome do Senhor, porque só o Senhor é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Veja, irmãos, conhecer o grande eu sou, conhecer o nome de Deus, experimentar de um relacionamento com esse Deus que se revela a nós,
que se revela de uma forma específica a cada circunstância específica que vivemos, resulta num viver doxológico, num viver para a glória de Deus, num viver centrado em Deus, num olhar firme para Deus, no entender que a real motivação de andarmos com Deus, de servirmos a Deus, de cumprirmos a missão de Deus é o próprio Deus. O Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou com braços fortes, o Deus que poderosamente conduz a minha e a sua vida, a minha e a sua família, a minha e a sua história. Por isso, você pode descansar nessa certeza de que aquele que criou os céus e a terra, o grande eu sou, o eterno, fiel, sempre presente, ele não abandona a sua criação. Hoje, estamos resgatando a nossa memória, trazendo ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. E a primeira verdade que o próprio eu sou, Yahvé, relembra a Moisés, é quem ele é. Não esqueça quem Deus é. Nós não temos dificuldade de descrever quem nós somos, as circunstâncias. Nós não temos dificuldade de dizer dos nossos problemas, mas muitas vezes nós esquecemos quem é Deus. Não esqueça, Deus é a nossa bendita esperança. Esse é o principal fundamento que você precisa relembrar neste momento. Mas o segundo fundamento que Deus traz à memória de Moisés e que é a esperança bendita do povo de Deus é o pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Veja isso no versículo 4. O próprio Deus diz: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Veja, irmãos, Deus está recordando a Moisés que a aliança, que o pacto, não foi firmado só com Moisés. Embora há uma nova revelação de Deus nessa aliança mosaica, mas Deus está recordando que ele estabeleceu uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. E Deus firmou um pacto a eles, aos seus descendentes, de conduzi-los a Canaã, a terra que mana leite e mel. O testemunho bíblico nos mostra isso. Deus, desde o início, ele criou Adão e Deus firmou uma aliança com Adão. Essa aliança que Deus firmou com Adão lá no jardim, no Éden, é chamada de aliança das obras. Deus colocou Adão no jardim, Deus deu-lhe mandatos culturais de dominar, de cultivar o jardim, mas Deus também determinou-lhe alguns limites. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores ele poderia comer, mas ele deveria obedecer a Deus na restrição do comer a esta árvore do conhecimento do bem e do mal. O testemunho bíblico nos apresenta que Adão foi infiel a esta aliança. Adão desobedeceu a Deus e quebrou esta aliança. E então, a partir da queda, em Gênesis 3, Deus estabelece agora uma nova aliança. Um novo aspecto é inserido nessa aliança. Agora seria a aliança da redenção. Em Gênesis 3,15, Deus promete que da descendência da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. E depois nós vemos o próprio Deus quando escolhe Noé, a sua família e os salva na arca. Ele estabelece uma aliança com Noé, ele estabelece uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Vemos isso no enredo das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, a aliança está bem estabelecida. Deus estabeleceu um pacto. Deus, ele criou o homem para viver em um relacionamento pactual com ele. E o próprio Deus está recordando isso a Moisés. Eu sou o Deus da aliança. Eu fiz um pacto com este povo. Eu fiz uma aliança com este povo e eu não quebro esta aliança. Eu não mudo nos meus compromissos pactuais. Veja, irmãos, é tão importante
essa percepção da aliança como fundamento da nossa esperança, porque de vez em quando achamos que Deus vai nos abençoar por causa de coisas que fazemos. Por exemplo, achamos que Deus pode nos abençoar simplesmente porque oramos. Achamos que Deus ele vai se revelar a nós simplesmente porque fazemos ou praticamos algum exercício religioso. Não, irmãos. Deus ele se revela ao seu povo porque ele estabeleceu um pacto com o povo. Agradou a Deus fazer isso. Deus abençoou o seu povo por causa da aliança, da redenção firmada por meio de Jesus Cristo. Veja, queridos, não é por causa de obras religiosas, não é por causa de uma boa ação que nós fazemos, mas é por causa de um ato gracioso de Deus livremente se revelar a mim e a você, de Deus livremente estabelecer um pacto, uma aliança com o seu povo. A nossa esperança não está no fato de estarmos num ajuntamento religioso. A nossa esperança não está no fato de simplesmente fazermos parte de uma comunidade religiosa local. A nossa esperança está no fato de fazermos parte do povo de Deus. A aliança que nos une a Deus e que nos garante a salvação, ela foi selada pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos, é que neste aspecto de trazer ao coração a bendita esperança, nós recordamos que primeiro Deus nos amou, primeiro Deus nos alcançou, primeiro Deus se revelou a nós, e Ele faz isso de uma maneira pactual. É interessante que essa esperança, ela ecoa lá nos dias do profeta Malaquias de uma maneira que nós precisamos recordar aqui. O próprio Deus diz ao povo de Israel, quando estava vivendo de uma maneira infiel e adúltera, seja espiritual, ou seja em seus relacionamentos que estavam sendo quebrados por causa da ausência de relacionamento correto com Deus, o próprio Deus diz lá: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Eu recordo a mim mesmo todos os dias isso. A razão da minha vida não ser destruída, a razão de eu não viver em trevas, ou em profundo desespero, ou destruindo o meu próprio corpo nos mais vis pecados, ou vivendo escravo dos prazeres transitórios dessa vida, são as misericórdias do Senhor. É a razão, é esse Deus que não muda. Por isso nós não somos consumidos. Veja, irmãos, o Deus que se revela a mim e a você é um Deus que firmou um pacto. E os homens quebram esse pacto como parte desse povo de Deus. Quantas e quantas vezes o povo de Israel, que dizia servir ao próprio Deus, ao grande eu sou, foi infiel para com esse Deus. Quantas e quantas vezes a igreja também pode ser infiel para com Deus? Quantas vezes você, como cristão, você assumiu compromissos, fez votos diante de Deus e de toda a igreja, e quantas vezes nós não cumprimos esses votos? Quantas vezes deixamos de congregar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar uns pelos outros, deixamos de ser instrumento nas mãos do Senhor em tantos aspectos. Nós somos infiéis, nós mudamos, nós nos tornamos mais omissos, relapsos, mais carnais, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. E sabe por que a minha e a sua vida não é consumida? Sabe por que Deus não nos entrega a impiedade do nosso coração, a nossa carnalidade? Por causa dele mesmo. Ele firmou um pacto. Ele deu a sua palavra e Deus não mente. Deus não volta atrás. Deus não sofre com problema de bipolaridade. Deus não esquece da sua palavra, das suas promessas. Pelo contrário, a Bíblia vai dar um testemunho sobre as palavras de Deus, dizendo que passará os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passará. Meus irmãos, quando recordamos essas verdades, nosso coração enche de esperança. Há um fardo da religiosidade que é tirado das nossas costas, porque nós merecíamos o inferno, a condenação, mas Deus nos deu vida.
Nós merecíamos perecer, tal como Faraó, com aquele coração endurecido, teimoso, obstinado, rebelde contra Deus, merecia perecer lá no Mar Vermelho. Eu também, você, todos nós merecíamos perecer, mas Deus foi gracioso e nos alcançou. Deus nos chamou para sermos o seu povo, para sermos seus filhos, para vivermos em aliança. Michael Horton, ele chama a atenção para as maravilhas dessa aliança estabelecida por Deus nas seguintes palavras, olha só. É maravilhoso que o grande Deus se digne não somente a fazer analogias finitas de si mesmo, mas que ele condescenda a estabelecer uma parceria com elas, comissionando-as a exercer a sua própria justiça e o seu generoso domínio sobre o restante da criação. Ele fala, irmãos, que esse pacto de Deus, esta aliança de Deus, além de mudar o nosso status diante de Deus, ele também nos dá a graça de vivermos esses aspectos da aliança diante das pessoas como um testemunho do Deus do pacto. Pense só, por exemplo, se você é casado, você fez uma aliança com alguém. Você fez um pacto com alguém. Se você já alugou um imóvel, quando você assina aquele contrato, é um pacto, é uma aliança sendo firmada. E aquele contrato do imóvel, ele leva um aspecto muito específico de você mesmo ali, a sua assinatura. Só você tem aquela assinatura. Os seus dados te identificam ali. Quando nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos compromissos pactuais por meio de juramentos e votos. Percebe, irmãos, que tudo que nós fazemos muda a perspectiva quando nós recordamos a forma como evidenciamos diante das pessoas esse relacionamento pactual com Deus. Muda a nossa perspectiva de valor em um mundo que não valoriza esses relacionamentos pactuais, essas alianças. Nós precisamos recordar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus do pacto, que o nosso Deus é um Deus que estabeleceu uma aliança comigo e com você. As alianças de Deus fornecem o fundamento e a estrutura para a nossa vida. O casamento é mais bem entendido como uma aliança, um compromisso tripartido entre o homem, a mulher e o Senhor. Pais e filhos podem se relacionar melhor uns com os outros quando têm consciência da aliança de Deus com a família. As responsabilidades no trabalho têm significado apenas a partir do entendimento do compromisso que Deus fez no início da criação com o mundo. Por outro lado, se você pensa de modo global e procura explicações para o propósito de Deus para as nações, ainda assim, você deve pensar em termos da aliança com Deus. O entendimento do antigo compromisso dele com povos em particular é o único modo de esclarecer os problemas complexos da política do nosso tempo. Portanto, é hora de assimilar as alianças de Deus, para conhecê-las no sentido do Antigo Testamento, de fundir-se com a realidade delas. Esse conhecimento sincero equilibrará a sua vida pessoal, ele tomará a sua alma sensível a uma nova consciência do programa de Deus para o mundo. Ele transformará a sua família num tipo de unidade nuclear que causará impacto no mundo. Essa aliança que Deus firmou, ela ecoa em todas as nações. Permita-me recordar a você aqui um trecho muito interessante de um livro, Cristo para as Nações, escrito a partir de uma experiência de um missionário. E esse escrito no livro começa com uma frase dita por um missionário da seguinte maneira: essa foi a primeira vez que fomos cercados por um grupo de canibais furiosos, mas Deus nos livrou. Esse missionário disse essa frase num contexto muito específico. Permita-me ler a experiência e o contexto que ele disse essa frase. Olha só. 5 missionários foram cercados por nativos
com facões e lanças, que ameaçavam matá-los. Um garoto nativo desaparecera da escola missionária e os missionários foram responsabilizados. Visto que os nativos eram canibais, eles suspeitaram que os missionários tinham comido a pobre criança. E naquela noite, o rei dos canibais, o rei Tó, e os anciãos retornaram, implorando aos missionários que os desculpassem pelo que havia feito em sua fúria. A criança tinha retornado para si, por si mesma, sã e salva. Após as desculpas, a garganta de um pássaro branco foi cortado. O sangue foi aspergido primeiro sobre os missionários e a seguir sobre os nativos. O chefe declarou uma aliança de sangue feita entre as duas partes. Segundo eles, nunca eles derramariam o sangue dos missionários e nunca os missionários derramariam o sangue dos nativos. Todas as futuras gerações de ambas as partes da aliança estavam comprometidas por essa cerimônia. Deus selou a sua aliança com o derramamento do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Veja, irmãos, essa aliança de Deus, ela ecoa em todas as nações, mas a aliança maior e mais importante de todas foi a que Deus selou por intermédio de Jesus Cristo para fundamentar a minha e a sua esperança nesse Deus eterno, redentor, nesse Deus do pacto, nesse Deus que não muda e que não falha. Hoje nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que o próprio Deus trouxe à memória de Moisés em um tempo de fracasso, de sofrimento, de decepções e angústias. Trazendo à memória quem Deus é. Ele é o grande eu sou. Esse é o primeiro fundamento importante da nossa esperança. Mas também relembrando que Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que firmou um compromisso com o seu povo. E não importa as circunstâncias, Deus não nos abandona. Não esqueça disso. Não coloque um fardo sobre as suas costas achando que os seus méritos religiosos alcançam favor diante de Deus. Porque o maior favor foi nos dado, ou seja, Jesus Cristo, para morrer lá na cruz. E por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todos os que creem, Deus se revelou de uma forma graciosa, de uma forma redentora, numa aliança de sangue. É nesse sacrifício de Cristo que eu e você encontramos o sólido fundamento da nossa esperança. Deus é fiel, Deus não mudou no pacto assumido, e a sua fidelidade é vista ao enviar Cristo Jesus para morrer por nós lá na cruz. O apóstolo Paulo disse isso muito bem em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos fortaleça, que Deus traga a sua memória e aqueça o seu coração, te encoraje com essas palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que nós podemos orar, cantar, cultuar, um Deus que nós podemos nos relacionar. És um Deus presente, vivo, és um Deus atuante, és um Deus de graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor abre os nossos olhos para essa viva esperança. Obrigado também porque, por intermédio desta palavra, o Senhor expõe as falsas esperanças, as falsas crenças, e podemos animar o nosso coração, não olhando, ó Deus, para as circunstâncias, e muito menos olhando para dentro de nós mesmos, para as nossas forças, mas para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Fortaleça o teu povo, nos edifique, ó Deus, recordando de fato quem o Senhor é e quem nós somos nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.